Oi, eu sou Paulo Pousonoff Júnior. Depois de 3 semanas de férias, sejam bem-vindos novamente ao Última Análise Especial de Sexta, um programa que sempre faz a ponte entre a realidade e a cultura. E o assunto de hoje é ele, Alexandre de Moraes, um personagem onipresente no noticiário e que encarna a figura do justiceiro louco que ignora a lei e a ordem para impor uma versão muito particular da lei e da ordem. Não se trata, evidentemente, de um personagem novo. A ideia de um justiceiro, de um homem forte que toma para si o dever de punir, de julgar e de impor a ordem, há milênios habita a alma humana, como se vê em obras como a Ilíada e até o Código de Hammurabi, aquele lá do olho por olho, dente por dente. Mas, como eu ia dizendo, no Brasil de 2025, esse arquétipo ganhou vida na figura do ministro Alexandre de Moraes, considerado por muitos, infelizmente, como o homem que faz o que precisa ser feito. E dane-se o devido processo legal, a Constituição e até os direitos humanos. Não por acaso, ele foi sancionado com a Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes é o capitão Nascimento de toga. E essa constatação é importante porque ela é que dá o tom do Última Análise de hoje. Afinal, Alexandre de Moraes, enquanto fenômeno político, jurídico e cultural, não surgiu do nada. Ele é o resultado de um país que não confia mais nem na lei, nem no voto, nem na verdade. Um país onde as instituições democráticas perderam prestígio e autoridade e onde os cidadãos têm essa mania estúpida de pedir por alguém que resolva. E aqui chegou o momento em que eu cito a famosa frase do poeta Hugo von Hofmannsthal, que tal? E que era frequentemente citada pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Abre aspas. Nada está na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Essa frase nos lembra que o que a gente vê no noticiário é sempre o reflexo do imaginário coletivo, das histórias que a gente conta, dos mitos que a gente cultiva, dos arquétipos que habitam a nossa cultura. Nesse sentido, o Alexandre de Moraes é muito mais do que um ministro, ele é um símbolo, uma encarnação do desejo coletivo por força e ordem, principalmente força. E aqui eu nem sei se eu preciso falar isso, mas eu falo mesmo assim. O arquétipo do justiceiro parece bonzinho, parece virtuoso, mas é horrível. É muito, muito, muito perigoso, porque quando se aceita que o justiceiro haja sem freios, sem limites, sem o devido processo legal, como a gente está vendo agora, o risco é claro. Junto com a água podre, a sociedade joga fora a democracia, legalidade, soberania e principalmente a liberdade. Liberdade. Mas eu já falei demais, eu já dei o meu showzinho aqui. E no programa de hoje a gente, aqui com meu amigo Francisco Escorcim, a gente vai navegar pela cultura, política e psicologia social para decifrar Alexandre de Moraes à luz do Capitão Nascimento. Que tal, Chico? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Estamos aí. Você sabe que Ficou longo esse texto, né? Agora que eu percebi, mas agora já foi. Tem muita coisa para falar sobre Alexandre de Moraes. Tenho falado muito pouco sobre Alexandre de Moraes. É por isso que eu ia te falar. Toda vez que você falava Alexandre de Moraes e a gente conversou, eu não aguento mais falar do Alexandre de Moraes. Nem eu. Nós estamos igual o fio de cabelo dele, né, cara? Não tá mais, cara. Não aguento mais, mas a gente vai passar 1h30 aqui falando de Alexandre de Moraes. Fazendo uma peruca, vai. Porque as pessoas gostam de falar do Alexandre de Moraes. Não do Alexandre de Moraes, mas gostam de falar. Das consequências, né? Exatamente. Não tem como fugir delas, né? Não tem. Não tem. Bom, então eu vou começar falando sobre esse arquétipo do justiceiro, né? Por que ele é tão atraente mesmo em sociedades que se consideram democráticas? A gente vê que o Trump também tem algo de justiceiro, né? Então é por isso até que eu coloquei isso. Tá na moda, o justiceiro está na moda. E aliás, eu queria saber de você, que é um especialista aí no assunto, se eu estou usando a palavra arquétipo corretamente, porque todo mundo sempre confunde e usa como estereótipo, né? Isso me irrita um pouco. Mas acho que eu estou usando certo, né? Você pode transformar um arquétipo no estereótipo, né? É. Você tem que ter muita noção do uso que você faz, assim. Mas acho que está correto, sim. Quando você começa a estudar um pouco disso daí, você vê que assim, há muito pouca clareza com relação à conceituação, definição, muito mais ainda para dizer exatamente o que é como fenômeno, o que é um arquétipo, assim.
Mas não é nada difícil de você verificar que ele está sempre presente. O arquétipo ele tem uma vida própria, que ele está sempre presente e jogando significado. Quando você quer entender alguma coisa, igual assim, você quer entender o Alexandre de Moraes, ele vai exagerando em certas coisas. Você chega num certo ponto que é uma espécie de um personagem típico, que é aquele sujeito que se acha que está levando a justiça independentemente de qualquer coisa, né? Então você chega no tal do arquétipo, que é uma espécie de algo original, primordial, mas que carrega todo o sentido e significado daquilo. A gente tem trocentos arquétipos, né? O Jung fez toda uma teoria psicológica a partir dos arquétipos que ficam no nosso consciente coletivo. As cartas do tarô são... eu ia perguntar isso, são as cartas do tarô. Arquétipos e tal, a Qual presença carta do tarô aí seria vai Alexandre de Moraes? Não faço a menor ideia. Olha, você aí, espectador que entende de tarô, comente aí, nos diga que carta do tarô representa o Alexandre de Moraes. Tem o Joker, né? Mas acho que não é ele, não é tão coringa, né? Não, nem de longe. Não, eu não lembro muito dessas coisas. Não, também não. Mas esse aí o estereótipo é quando você pode até estar falando de um arquétipo, mas não no jeito, no sentido em que o arquétipo realmente significa. Você estereotipa, cristaliza um certo significado e acha que o significado vai estar sempre igual. Não. É como se fosse uma espécie de algo que se encarna e pode se encarnar de maneiras diferentes. O melhor exemplo para a gente conversar durante o programa é assim: o arquétipo do justiceiro ele se encarna tanto em Sérgio Moro, como em Trump, como em Alexandre de Moraes, como em Jair Bolsonaro. Em algumas medidas. Total, é a mesma coisa. Aí você começa a ver, olha, né? O que é o estereotipar? É quando você acha que é tudo a mesma coisa. E que não, se você olhar, cada um encarna a coisa de um jeito diferente. E o Alexandre de Moraes talvez de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, pelo menos para nós brasileiros, né? Mas é curioso, né? Não se aplica a todos os autoritários. Eu estou pensando assim num Lula, no Maduro, não se aplica direito esse justiceiro. É que talvez aí a dimensão ideológica talvez faça as encarnações serem diferentes. Porque esse justiceiro é aquele que, de certo modo, ele faz a justiça divina, aquilo que é o certo, independente de qualquer coisa. Quando você vai para uma dimensão ideológica, um justiceiro de esquerda, a dimensão arquetípica da esquerda, o paraíso da esquerda, a dimensão dos valores transcendentes para a esquerda não são transcendentes, eles são imanentes. E mais do que imanentes, eles são temporais, porque tudo que a esquerda faz, ela está dentro do sentido. O fim justifica o meio. Então, o paraíso para a esquerda é aquele mundo melhor possível no futuro, é uma cenourinha lá na frente. Então, quando o justiceiro esquerdista ele vem nesse contexto, ele está construindo algo para frente, não fazendo exatamente a justiça. Então, o justiceiro esquerdista é aquele que quebra os ovos para fazer o omelete. Que é o Alexandre de Moraes. Não, aí que tá. O Alexandre de Moraes está tentando restaurar o ovo que ele acha que está quebrado. Entendeu? É uma outra pegada, é uma outra visão. Siga-nos para mais receitas de ovo, né? Imagina, eu fiquei imaginando agora, quem ligou agora, assim, o que esses caras estão falando do ovo, né? Bom, mas a gente não pode fazer... Não, toma cuidado. Tá. Mas você estava falando de inconsciente coletivo, é curioso, né? Que eu estou lendo o livro lá do Jordan Peterson, que um amigo meu, Francisco Corsi, recomendou. Mas é um cara que trabalha sobre isso. Ele trabalha bastante nisso. Mas ali, logo no comecinho, ele está falando da inteligência artificial. Agora já vou sair do roteiro aqui bastante, tá, Chico? Desculpa. Mas ele fala da inteligência artificial que ela concretiza o conceito junguiano de inconsciente coletivo. Porque ali, por meio do algoritmo, bilhões, trilhões de cálculos matemáticos, né, de como que ela funciona. Eu não sei se ele está falando a verdade, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso. Certo. Mas ele fala que ela vai associando símbolos, né, palavras. Vai calculando a chance dessa palavra aparecer perto dessa e tal. E a partir daí, então, a inteligência artificial usa esse inconsciente coletivo. Aí eu tive a brilhante ideia de perguntar para a inteligência artificial, que é perguntar para o inconsciente coletivo, o que o inconsciente coletivo pensa do Alexandre de Moraes. E o que foi a resposta? Não lembro, mas em breve numa coluna minha na Gazeta do Povo. Não, acho que não era nada impublicável, não. Acho que era, se eu me lembro, é que minha memória é aquela coisa. E eu estava no meio das férias, fiz isso assim um dia, não registrei. Mas pelo que eu lembro, tinha uma coisa a ver essa divisão. É visto por uns como a justiça, a encarnação da justiça, e por outros como tirano. Seria essa dualidade, assim, que... Meio que a persona e a sombra. Meio isentão essa IA, né? Pensando bem.
Talvez se eu perguntar pro Grok, Cara, ele me dê uma resposta mais incisiva. talvez. É porque você tem que dizer até como ela tem que te responder, né? Porque se você não diz nada, ela vai achar que você é lindo, maravilhoso, que coisa magnífica o que você faz, o que você deixa de fazer. Ela mais te passa Mas não é pano. verdade quando a inteligência artificial diz isso? Faça o Poxa! teste. Pensa, seja sincero. Seja sincero. Melhor não, deixa quieto. É, Mas eu não sei se o inconsciente coletivo. Bom, o Jordan Peterson é um especialista em Jung, né? Então ele sabe muito mais e vou considerar que ele tem razão, eu que estou errado. Mas eu fico pensando mais na inteligência artificial como um banco de dados nos quais a capacidade da inteligência artificial de fazer as conexões, né? A lógica, não só da matemática, mas da lógica de retórica mesmo, de pensamento, né? Como se fosse uma lógica mais analítica das coisas, eu acho que ela tem mais a ver com a nossa dimensão racional do que com a nossa dimensão irracional. Porque o inconsciente coletivo ela tem algo que fica meio que pairando numa certa irracionalidade. Então eu não sei se eu concordo muito com ele, mas quem sou eu? agora, assim, eu vou falar pro Danilo, depois vai, se for editar, colocar um carimbo nessa hora, assim, na tela, sabe? Refutei Jordan Peterson. Refutado. Refutado. Eu não faço a menor ideia, mas é interessante Não, pensar sim, sobre mas é isso. interessante pensar, exatamente. O que eu acho a gente que- tá aqui para refletir. O que eu acho é que a inteligência artificial meio que encarna um arquétipo que o inconsciente coletivo é um negócio meio misterioso, né? Pois Aparece é. no sonho, nos Não, eu acho, por isso que eu achei achei interessante. Tem um monstro ali. É. E ela meio que encarna esse Então. símbolo. Eu tenho medo da inteligência artificial. Jordan Peterson, queremos você aqui, hein? Ele não veio, né? Hã? Viu que ele não veio. Teve um evento em São Ele não Paulo. veio? Diz que tá com uma Eu crise paguei 700 mil alérgica. reais lá no negócio VIP lá e... Não aconteceu. Não aconteceu. Chico, o que significa culturalmente essa substituição da justiça pela vingança? Porque vamos ser sinceros, né? Quando a gente fala justiça, tá o tempo todo aqui, nos programas da casa, nos outros programas, aí, o tempo todo falando justiça, justiça, justiça. O Alexandre de Moraes fala em justiça, justiça, justiça. O outro lado também fala em justiça, 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 mas é a vingança que está no ar, né? O que significa isso e onde que a gente traça essa linha? O Alexandre de Moraes está promovendo a justiça ou a vingança? É como ele se justifica, né? Que ele está fazendo justiça. Mas a gente se justifica assim o tempo todo, né? Exato. Talvez o que a gente entende por justiça, né? Porque a vingança ela ganha um contorno meio subjetivo, né? Meio de um negócio que te feriu tanto aquele negócio que eu quero revidar esse negócio aqui. Aham. E o Alexandre de Moraes já é só ler uma decisão judicial que tem a caps lock com 6 pontos de exclamação, é evidentemente que a parte sentimental dele está completamente à frente. Então, portanto, a dimensão vingativa está mais na frente do que qualquer outra coisa. Acho que isso é evidente. Mas a dimensão da justiça, ela é, por exemplo, quando você tem uma sociedade, né, onde você tem leis que valem, onde você tem instituições que funcionam, onde você tem, então, uma situação de ordem muito clara, né? Onde você tem figuras que têm o papel de fazer a justiça, seguindo todo um procedimento, né? De justiça, você tem uma justiça limpinha, né? Você tem uma justiça toda regrada, né? Onde você até vai preservar direitos do fulaninho, etc. e tal. Mas tire tudo isso. Bota os seres humanos sem estado nenhum, sem função nenhuma. Como é que essa justiça se constrói? Ela vai começar pelo senso de justiça de cada um. Eu gosto das histórias do Velho Oeste, das histórias de cowboy, que o assinante da Gazeta adora. Sim. A conquista do Velho Oeste, como é que ela foi feita? Quem eram os xerifes, entendeu? Até hoje eles têm eleição nos Estados Unidos, né, para xerifes, nos condados e tudo mais, que mantém algo que vem lá de trás. Mas você vai dizer, dependia do cara. O cara que era o sinônimo da ordem do progresso. Lembra dos Imperdoáveis? Sim, lembro, filmaço. O Gene Hackman, que queria contar a história dele, falou assim, era a força dele, desse justiceiro, que para manter a ordem, ele justiçava. Ele não fazia exatamente justiça. Fazia meio que um códigozinho simples ali de Hammurabi. Então, dependendo do contexto, a linha que você traça para a justiça vai depender. Ela tá inscrita, essa linha, numa certa lei, numa certa norma, no próprio tecido social, ou é da cabeça de um sujeito? E aí a gente vem para o Brasil. E o Brasil, assim, desde quando que o Brasil ele tem uma estrutura... desde quando nós somos um Estado de Direito? Você acha que era o quê? Era um teatro, era uma farsa que a gente vivia? Vive? Em alguma medida o Brasil acho que nunca... Não, sim, porque assim, dá para perceber que alguma coisa mudou, né? Esse caos todo, pelo menos ele não estava tão em evidência, né? Esse caos jurídico todo, que permite que uma pessoa imponha a sua visão
individual, né, do que é justiça, que no final das contas a gente está vendo que é vingança. Nesse caso específico, sim. Então. Mas assim, se você for... Por que nunca teve um Alexandre de Moraes durante a ditadura? Não tinha, pô. Porque talvez a gente não ficasse sabendo, né? O que era um censor dentro dos jornais decidindo o que era e o que não era. Então, depende muito da dimensão que você dá, do tanto de luz que você joga em cima de cada um. Quer dizer, a República Brasileira que a gente comemora no dia 15 de novembro. E se eu quiser jogar a luz no sentido golpista da coisa? Sim. Porque foi um golpe. Sim. Não foi um golpe. E aí, como é que eu entendo aquele negócio? Se a gente for para a realidade do dia a dia do brasileiro, né? Eu estava nos outros programas, nossa última análise, eu estava me perguntando o seguinte: se o Trump de fato levar a sério esse negócio da rua 25 de março, no que ele atinge? Cara, ele vai atingir um negócio... Calma aí, me explica o que é esse negócio da 25 de março, que eu não sei. Tá de férias. Tal de férias. Quando ele abriu a investigação da sanção 301, não sei o quê, tinha lá os pontos em que vai ser investigado. Tá. E uma das questões, que é das possíveis... Importação chinesa? Isso, é a pirataria. E aí ele dá o exemplo na carta assim, da rua 25 de março, que é um negócio institucionalizado da pirataria. Os paraguaizinhos que várias cidades brasileiras têm naquele negócio. GatoNet. É algo que está tão incrustado no brasileiro, de que a lei simplesmente para essas coisas não valem, a gente não está nem aí, vai ter que começar a punir, para você começar, opa, acho melhor eu não comprar mais um negocinho no camelô ali, ou naquele negócio, porque isso aí pode dar cana, pode dar cadeia. Isso está tão incrustado que eu comentei assim, se o Trump quiser levar a sério com isso, ele vai ter que passar por cima de um negócio cultural no brasileiro que é tão enraizado que ele vai ter que refundar o Estado de Direito brasileiro. Porque o nosso Estado de Direito ele é um Estado de Direito, assim, a lei para os amigos, né? A lei para os inimigos, para os amigos a gente dá um jeitinho. O que foi feito com a Lava Jato, com o Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece quando tem qualquer coisinha, sempre se faz um acordinho, sempre se dá um jeitinho para as coisas. Essa é a realidade da nossa... O que é a justiça nesse contexto? Você ter um pistolão para te livrar das coisas. Você acha que, então, assim, mais do que vingança, né, talvez... Não, que justiça virou sinônimo de punição. Por isso que aí até durante a Lava Jato, né, surgiram aqueles garantistas que hoje estão todos em silêncio, né? Não querem... Tudo casuístico. Casuístico. Então é mais um desejo de punição mesmo, né? Em todos os níveis. Outras coisas. Por isso eu falo, quando nós estamos falando de justiça, do que nós estamos falando? No final das contas. Do que nós estamos falando? Porque tem lá os gregos, que a gente pega lá a tragédia do Édipo, lá e na Antígona. Quando lá morreu na batalha e tudo mais, e o sujeito que morreu lá não pode ser enterrado. E aí vem lá, acho que a irmã, né, o pai, tudo mais. Não, tem certas leis que estão acima dos homens, eu vou pegar e vou levar ele para ser enterrado. Tem claramente uma justiça instalada, uma oficial, e tem uma outra que a supera. Né? Onde que a gente traça a linha nessas duas coisas? Né? Porque assim, quando a gente foca na dimensão criminal da coisa, né, na questão da punição, da justiça como punição por um mal feito, que foi feito, vamos dizer assim, a gente vai ter uma característica. Quando a gente vai para a justiça no sentido de cada um tem que receber aquilo que lhe é devido, de acordo com as leis, a gente já está num outro contexto. No contexto do Alexandre de Moraes, para quem está olhando a coisa pelo ponto de vista do punição por um crime que foi cometido, né? E aí tem gente que vai dizer assim, não aconteceu absolutamente nada disso. Tudo uma grande farsa. Tudo uma grande farsa para se vingar de adversários políticos. É assim que se explica. Mas e do outro lado? Do outro lado que acredita que não, houve um crime com golpe, tal. O que o Alexandre de Moraes está fazendo assim, é uma permissão que nós estamos dando para ele ir além da lei, aqueles excessos. Eles falam isso abertamente até, né? Acessos, porque senão a gente perde todas as outras coisas. Está justificado. Onde está a justiça? Dos dois lados da coisa. E eu estava pensando, eu queria saber o autor que eu estava lendo, que eu lendo tanta uma confusão. Ele falava uma coisa bem óbvia, mas necessária, né? Que por isso que perdão é necessário, né? Para a gente poder recomeçar. E é por isso que eu defendo aí a anistia, passando por cima dessas coisas. Anistia é reconhecer que cometeu um crime. Beleza, vamos anistiar todo mundo. E uma coisa que eu bato na tecla também,
tem que lixar todo mundo, até o Alexandre de Então, Moraes. é aí que eu ia Porque chegar. senão não É disso que dá, eu ia senão chegar. não dá, não tem É isso que eu ia recomeço. chegar. Pro nosso O comentarista. pessoal fica que- bravo comigo, mas... Então, o pessoal que já tá xingando por conta disso, fala assim, bom, então parceiro, qual é o teu conceito de justiça? Exatamente. Ok, a gente está disposto a ouvir também, mas Então, é se isso. você acha que não dá como ter. Porque a anistia não é exatamente um perdão, porque. Não, é simplesmente para a gente poder voltar a conviver. Exatamente, Voltar a reestruturar as exatamente. coisas. É outra pegada. É outra coisa. Se você acha que não dá para o Alexandre de Moraes ter anistia de maneira alguma, falei, bom, então você quer uma justiça, de fato. Então você quer um juiz que seja capaz de puni-lo. Você tem isso na realidade concreta? O que significa Você de quer a fato? manutenção disso, mas com um sinal trocado. Só isso. Exato. No fundo, você quer um Alexandre de Moraes seu para passar por cima das pessoas, das instituições que não estão deixando ele ser empichado, que não estão deixando para tomar as providências. Exatamente. No fim das contas, você quer isso. É o que levou muitas pessoas a fazerem aquela quebradeira no 8 de janeiro. Essa frustração porque a justiça não aconteceu. Porque O que não aconteceu foi uma versão da justiça, né? No fundo, a gente fica Exatamente. olhando no espelho e só mudando os personagens de uma história que cada grupo conta para si do jeito em que ele é o mocinho da história. No final, eu não estou nem dizendo que tem o mocinho, é simplesmente uma constatação, para dizer, do jeito que está, ou é a anistia no seguinte sentido, vamos recomeçar o. Sim, que foi em 79, jogo. né? Foi assim, o que permitiu. Foi o que permitiu a gente redemocratizar O o pessoal país. fica, não, porque perdoaram terroristas, perdoaram assassino, assaltante de banco. Sim, perdoaram. E do mesmo jeito perdoaram os militares lá que cometeram as coisas no... O Nelson Mandela é uma história Fabulosa, que né? ele faz, né? Chico, mas o Nelson Mandela era comunista. Não, ele botou bomba em ponto de ônibus. Ele cometeu uma série de não era atrocidades. um santo. Mas quando ficou na cadeia, sei lá quantos anos preso, ele começou a ler Shakespeare. Ele começou a perceber que foi assim, se for nessa pegada, eu acho que o Nelson Mandela foi aquele que entendeu, sem ter estudado talvez, aquela coisa do bode expiatório, né, da violência que só gera mais violência. Então quando ele faz aquela conciliação generalizada, onde as pessoas publicamente fazem um ritualzinho, teatrinho, para dizer que não, minha culpa, minha máxima culpa, não sei o quê, para reestruturar e recomeçar as coisas do país. Funcionou durante algumas décadas. Hoje em dia isso já está se esgotando. Mas foi fenomenal. Mas não tem outra saída. Assim, ali quando ele foi solto, quando teve, né, o fim do apartheid, todo mundo achava que ia ter um banho de sangue E era na pra África ter. do Sul. Se Pra não- ter. se não fosse ele, ia ter. Exatamente. Ia ter. Não adianta, uma hora tem que surgir alguém, não um justiceiro, mas eu acho que também vai ter que ter esse clamor, né, popular por esse pacificador. Hoje em dia eu escrevo ali, não sei se acontece com você, mas só de você escrever, só de eu mencionar aqui agora essa palavra, pacificação, o pessoal já... Um monte de gente já desligou e falou assim, Já foi embora. esses... E você veja uma outra coisa. Talvez seja complexo para entender o que a gente está falando aqui, ou confuso para muita gente. Aí veja como a tendência que você quer saber que venha logo um cara aí e bota a ordem na casa. Eis o arquétipo É uma do solução justiceiro. fácil, né? Acaba sendo uma solução Parece fácil. para uma situação de sofrimento. Porque você está sentindo Não, injustiça. mas é você fácil. É. Porque é muito mais fácil você se fácil, mas vingar. é simples. Cara, perdoar é difícil Muito mais para... difícil. Muito mais difícil. E já parou para pensar? Caramba. Já parou para pensar que a misericórdia, ela, de certa maneira, ela anula a justiça? Porque quando você é misericordioso com alguém, você não está dando para essa pessoa aquilo que ela supostamente merecia. É uma justiça de um outro... Talvez não ganhe nem esse nome. Nem esse nome. Como é difícil. E o mais contraditório disso tudo, o que mais revolta aí no Alexandre de Moraes, na atuação dele, é o que? A falta de misericórdia. Exatamente. A misericórdia que a gente, às vezes, a gente não está disposto a dar a ele, mas a gente fica revoltado porque ele não se mostra misericordioso como ele deveria Há que se ser. ter mais compaixão. Eu até acho que muito do... Pô, tô quase chorando por causa do Alexandre de Moraes. Não, mas eu acho que ele está caindo muito mais pela falta de misericórdia mesmo Eu do que por acho. injustiças ou vinganças que ele possa estar cometendo. Muito mais por conta disso. Porque é onde se revela mais essa dimensão que não tem nada a ver com justiça. Sim. Vamos aprofundar agora aqui a nossa conversa, falar de Freud. Olha aí, o Freud falava do pai primordial como essa figura temida, né, e fundadora da ordem. A gente pode dizer que o Alexandre de Moraes hoje encarna esse papel simbólico. Ele se tornou um totem moderno em torno do qual se organiza o medo e a moral pública. Olha que chique isso. Se vira aí para responder. Se vira nos 30. Essa análise psicológica, né? Eu acho que essa a psicologia. Se ele é o pai Aliás, eu vi primordial, um vídeo do Freud esses dias. ele Viu dançandinho, o né? Freud assim, vai coisar
Mas com Aquilo não é os trejeitos. Será que não é inteligência artificial? Ah, deve ser, mas foi divertido. Eu não posso falar aqui o que eu pensei. Ele estava dançando de maneira de um ato falho muito evidente. Vou colocar dessa forma. Às vezes uma dança não é só uma dança. Pode ser mais do que isso. Mas eu acho que talvez a figura do pai primordial, talvez, acho que faz sentido, mas talvez não faça sentido na psicologia, na psique do Alexandre de Moraes. Ele é o pai primordial da esquerda nesse momento? Mais do que o Lula até? Não, ele é um instrumento muito útil para a esquerda. Eu acho que em nenhum momento a esquerda está se iludindo Ele é o charuto, com relação... Tá prontinho. A esquerda sempre teve prontinho a razão para descartá-lo. Ele sempre foi de direita. Ele sempre foi o xerifão. Ele sempre foi aquilo, porque a esquerda nunca foi punitivista desse jeito aí. Nunca foi de querer essa justiça. Não, era sempre aquela coisa, não, vamos ressocializar, vamos reeducar, Curso de garrafa PET. O que é? Roubou um celularzinho só para tomar uma cervejinha. Sempre foi essa conversa. Nunca teve isso. Então, figuras como Alexandre de Moraes nunca foram bem aceitas dentro desse universo da esquerda. Ele está sendo muito útil nesse momento, por conta desse papel dele. Então, quando a coisa desandar, porque está na cara que vai desandar, está na cara que logo, logo ele vai se tornar o grande monstro autoritário, etc. e tal, que talvez até seja mesmo, a esquerda vai dizer, mas ele nunca foi de esquerda. Ele foi indicado pelo Temer. Ele era do PSDB. E Alexandre de Moraes? Ainda dá tempo, hein? Perceber isso. E eles não vão estar mentindo, porque ele não é de esquerda. O Alexandre de Moraes não é um cara de esquerda. Ele é um cara que está fazendo a coisa assim. Aquilo que é a justiça, ele está fazendo a justiça ser cumprida. Do mesmo jeitinho, guardadas as devidas proporções, que o Sérgio Moro fez e a direita aplaudia sem parar para pensar muito se estava sendo feito do jeito que deveria ser feito. A diferença, sempre ressaltando, eu sei que você sabe disso, é que ele tinha instâncias superiores, então, né? Que é uma diferença crucial. É uma diferença... Ele é um juiz de primeira instância, e assim, essa parte de falta de misericórdia e tal, ele nem tinha tanto poder como o Alexandre de Moraes tem. E ele passou por várias instâncias onde tudo poderia ser corrigido. Então, o mal que o Moro, se cometeu o erro, se cometeu alguma coisa, ele estava dentro de uma certa, vamos dizer assim, uma certa margem institucional para que aquilo possa acontecer e ser corrigido pelo próprio sistema. Tanto que o STF acha que corrigiu por conta disso. Né? Agora, o Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes está na franja, ele está naquela... Ninguém está acima dele, não tem a quem recorrer. Então, a forma como ele age é de uma maneira... Mas claro que tem. Não teve 707 recursos que o STF decidiu unanimemente que ele estava certo? Tudo certo. Ele é perfeito, né? A única forma de pará-lo é uma força superior. Essa força parece que chegou. Porque tá vindo um cara com uma caneta mais forte que a dele. Com um porrete mais forte do que o que ele tem. Ele pode até querer brigar, né? Mas é como se fosse uma criança brigando com o peso pesado do boxe. Não vai durar, não tem como ele vencer. Mas ele carrega isso. Então, eu não acho que essa coisa do pai primordial faz algum sentido, porque eu acho que o Brasil está deixando ele ser colocado nessa posição. Acho que é conveniente para muita gente deixar que ele faça esse papel sujo. Tá? Eu até vejo o Alexandre de Moraes, às vezes ele é meio que o justiceiro, às vezes ele é esse pai primordial, mas ele também é o jagunço. Ele é o cara que vai cumprir a ordem. A gente vai falar disso, não sei se a gente vai chegar, mas assim, é um jagunço, meio cangaceiro, meio caudilho, né? Ele mistura todos esses papéis. Ele mistura um pouco de tudo. E eu acho que muita gente, assim, ele não é o caudilho, mas as outras pessoas, assim, é conveniente deixá-lo parecer que ele é. Para ser descartado quando ele não for mais necessário. Eu consigo ver a tragédia do Alexandre de Moraes, para mim tá essa é a tragédia, né? Ele vai ser descartado. Ele vai ser descartado, cara. Porque não vai haver possibilidade de pacificação. E a única forma de pacificação hoje no país, a mais fácil, a mais simples, é literalmente descarta Alexandre de Moraes, coloca ele como um bode expiatório, e a gente já não teve conversa de jantar do Gilmar Mendes com a turma do PL, já não tem o Eduardo Bolsonaro segurando outras sanções lá nos Estados Unidos, porque pode ser que os outros se mexam e tudo mais. Vai focar no Alexandre de Moraes. E assim, temos que torcer para que fique só nele mesmo. Ô, Chico, eu fiz a piada do charuto, da qual você ignorou, fez bem ignorar, porque era uma coisa ruim, mas aí quando você falava aqui, eu estava pensando, acho que vale até depois de sair daqui, pensar melhor isso, porque realmente ele é o charuto, ele é o falo da esquerda, não é que tem uma inveja do falo, a gente acabou de falar aqui que tem muita gente que quer o Alexandre de Moraes para chamar de seu, que faça do seu jeito, então tem essa inveja,
do falo tem. também, Ele- e o ele- falo ele como um cobra. instrumento de opressão ali. E ele é um pai tem primordial até um nesse sentido. apelido Concordo que com remete ao falo. Concordo. Então pense, Concordo com você. olha só. Concordo com você. Ele acaba ficando essa figura do pai primordial mesmo, para muita gente. Chico, se como dizia, você viu ali o nome do cara? Eu não sei se eu falei isso. Hofmannsthal, acho que é assim mesmo. Hofmannsthal. Tudo está primeiro na literatura. Se, como ele dizia, né? Isso aí, ele tem razão. Que histórias brasileiras nos preparam para aceitar figuras, ou interpretar, né, figuras autoritárias como legítimas. Esse, o Hofmannsthal, na época dele não existia cinema, não existia televisão, né? Porque Então, quando a gente fala literatura aqui, é cultura, na verdade. Culturalmente, né? a literatura era a televisão, o cinema. mas né, todos os o que produtos, tinha. né? Mas é a cultura. Nada está na política que não esteja antes na cultura de um país, né? E aí é interessante a gente notar, porque a dimensão do arquétipo do justiceiro, ela é ancestral, ela é mitológica, ela é primordial, ela vai estar sempre aí presente. Mas eu acho que os tempos, existem algumas figuras simbólicas que a arte meio que reatualiza. Até o Northrop Frye, que é um crítico canadense literário, mas que estudou muito, né, essa dimensão dos mitos, ele via a literatura como uma espécie de deslocamento do mito. Ou seja, ela vai reatualizando os mesmos mitos, as mesmas histórias em contextos, encarnações diferentes, vamos dizer assim. Nesse contexto brasileiro, me parece absolutamente inegável que para chegar no Alexandre de Moraes e para se ter Sérgio Moro antes dele, veio o Capitão Nascimento antes. Finalmente chegamos ao Capitão Veio o Nascimento. Capitão Nascimento Que na verdade é o tema desse assunto, desse programa, Cultural. Tropa de Elite, né? Que é a Tropa de Elite. É. A Tropa de Elite, ela Eu tem uma não força no nosso cheguei a imaginário rever impressionante. pro programa, não deu tempo, mas eu vi há pouco tempo. Eu vi há pouco tempo também. O primeiro, né? O segundo já faz Eu vi os dois. É. Eu vi os dois. um tempinho. Mas. E também fazendo pesquisa para escrever esse roteiro aqui, antes do. Aí já deu origem a Tropa de Elite, que é a Cidade de Deus. Sim, que daí eu ia aí é falar disso. mais na literatura mesmo, né? No cinema. E no cinema, obviamente. Cidade de Deus- É que nós lemos Cidade de Deus, mas a maioria das pessoas apenas assistiu ao Mas filme e eu esqueço. É legal você desse botar detalhe. o Cidade de Deus, porque no Cidade de Deus você tem ali a presença arquetípica da necessidade do justiceiro. Porque pra mim tem a cena icônica. Já tem a abertura do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come do menino com a galinha. É ali, verdade. Né? É a polícia de um lado que vai matar, é os bandidos do outro que vai matar também. Pra onde você vai? Não tem pra onde ir. E aí tem esse personagem, que eu já não me lembro se é o mesmo ou não, mas pra mim tem uma cena muito icônica, que é quando ele confronta quem tá mandando no morro, ali na comunidade e tudo mais, e ele consegue se dar bem naquela situação. E de repente, todas as casas, os casebres, começam a abrir as janelas, as portas, vão e começam a aplaudi-lo. Eu acho que é um outro personagem. Eu não Mas, me enfim, lembro. Eu não me lembro. isso aí. É um que tem ele tem é um sujeito bom, né? E que de repente ele é colocado numa situação de que assim, a gente precisa de gente como esse cara, que enfrente, que confronte. No Cidade de Deus, ele não vai para lugar nenhum, ele é cooptado pelo crime, não tem como sair. Mas aí quando vem o Tropa de Elite, você tem essa mesma figura, essa mesma necessidade, essa mesma carência sendo atendida pelo Capitão Nascimento. Pelo Capitão Nascimento. E aí assim, quando a gente olha pro tudo que está na cultura de um país, está na cultura antes de estar na realidade, ao mesmo tempo também, para que a arte possa surgir, ela também bebe das fontes da própria realidade. Claro. Né? E a realidade brasileira institucional, ela não é só falha, né? Ela é inexistente em muitos sentidos. Quer dizer, hoje em dia, em quantos cantos do país, a lei equivale à lei do crime. Tanto que os esquerdistas, petistas aí falando de soberania nacional, só que sei lá quanto do território nacional é dominado pelo tráfico. Então, que soberania nacional é essa? Uma reportagem hoje dizendo que os destinos turísticos estão controlados no Nordeste, estão controlados pelo PCC. Porto de Galinhas, Jericoacoara. Morreu confundido porque era do Comando Vermelho. Tem um que fez lá um sinal e foi embora. Exatamente. Então, ali, ó, cadê essa falta de institucionalidade? A nossa literatura desde sempre, né? Todos, também os pesquisadores e especialistas sempre falaram da ausência do Estado. A ausência do Estado que tem que ser ocupado, vira um vácuo ali que vai ser ocupado por alguém que vai ser. Se ele pegar a história do Brasil, são os coronéis, né? O coronelismo, os caudilhos, esses homens que é quem manda, é quem tem o poder efetivamente falando. Ou seja, a gente nunca teve essa presença de uma institucionalidade forte o suficiente, com decência, com homens decentes, para fazer acontecer. No Tropa de Elite ainda tem
um plus a mais, como se diria. Como diria o Galvão Bueno. Um plus a mais, que é o fato da própria corrupção daqueles que têm que nos proteger da polícia, porque o BOPE no Tropa de Elite, pelo menos, é uma ilha Nos proteger dos bandidos. dos bandidos, É, que são também policiais, É verdade. entendeu? Porque eles são uma ilha dentro da própria corporação. É. Né? Isso já no Cidade de Deus também já aparecia ali. Quer dizer, quando você já não tem o Estado, e o Estado que tem ainda é corrupto em boa parte, para onde eu corro? Quando aparece um cara que parece que está me protegendo de verdade, é para lá que eu vou. Então o Capitão Nascimento ele vem com uma espécie assim, bom, pela primeira vez talvez venha alguém que eu não preciso ficar na mão de bandido mais forte do que eu. Né? E ele incorpora, você veja o sucesso que esse negócio fez, que esse personagem teve, foi um negócio tão estrondoso que para mim, independente das qualidades do filme e do próprio personagem, revelou muito de uma necessidade, uma carência nossa, que depois foi preenchida. A necessidade era tão grande que, se não me engano, antes do filme ser lançado, né, ele vazou lá, eu tinha pirata. E assim, eu morava no Rio na época, assim, realmente, os caras vendiam ali na... E tentou-se, né, botar a polícia para correr atrás. Que é meio irônico nesse contexto todo, né? E o Capitão Nascimento também tem algo de cangaceiro, né, nesse sentido, né? Que é o cara que você citou aí, desse sertão sem lei, chega lá o cangaceiro para impor uma visão dele da lei. Posso estar me confundindo, mas eu tenho a impressão que no contexto lá do Nordeste, principalmente, ali, final do século XVIII, começo do século XIX, os coronéis que mandavam, né, eles tinham os seus capangas, que eram os seus jagunços. Os jagunços atendiam os coronéis. Então, é como se fosse a polícia. Né? Os cangaceiros eram aqueles que, de certo modo, não tinham um coronel. Eles eram meio que alguns vêm como uma espécie de Robin Hood do sertão, né, que atuavam assim, e em alguns contextos eles eram contratados pelos coronéis para serem os policiais. Tanto que, se eu não me engano, quando a coluna Prestes começou a subir em direção ao Nordeste, vários coronéis muito preocupados e assustados contrataram. Acho que o Lampião, inclusive, chegou a ser contratado para confrontar uma época. Se eu não me engano, ele chegou, mas daí acabou sendo... antes disso acontecer, acabou tendo um confronto com as forças federais. Lampião era de direita, então? O pessoal gosta de reduzir. Se é contra o Luiz Carlos Prestes, então já era... Diz a história que ele era... gostava muito do Padre Cícero, né? E ele foi lá visitar o Padre Cícero, daí tem uma história que o Padre Cícero falou assim, não, tudo bem, mas assim, você vai se arrepender antes de qualquer coisa para daí depois eu poder te dar bênção, essas coisas assim. Então tudo isso mistura muito, né, nesse contexto. Mas por que eu digo isso? Porque se a gente achar o Capitão Nascimento meio o cangaceiro é meio que um fora da lei. Então eu acho que o Capitão Nascimento está mais para um jagunço do que para um cangaceiro nesse sentido. Embora na prática acabem sendo muito, muito parecidos, né, no final das contas. Me ocorreu aqui, Chico, como será que o cordel, ainda existem grandes cordéis, você que viaja muito, ainda existem, o cordel ainda é forte no interior, porque eu fiquei me perguntando como o cordel, que daí seria, né, como povo mesmo, vê o Alexandre de Moraes. Será que o cordel retrata o Alexandre de Moraes? É uma boa pergunta. Vamos pesquisar depois de sair daqui, vamos pesquisar isso aí. Porque hoje em dia existem essas culturas regionais e tudo mais, mas talvez o poder delas de formar o imaginário seja muito reduzido em função do acesso à internet mesmo. Né? Você veja quando teve a Lei Magnífica, você viu as músicas que saíram. Saiu um forrozinho, né, falando do Alexandre de Moraes, saiu uns trap, uns rap, desse negócio assim. Talvez sejam umas... Rap? Uns troços falando e tal. Não, canta aí, Chico. Não, eu não sei a letra do negócio. Mas eu não sei, talvez existam, provavelmente existem, porque é uma cultura muito enraizada, né? Não tanto nos grandes centros ali do Nordeste, mas principalmente do interior. Mas de fato deve ser é meio que, vamos fazer, igual o jazz da música, né? É um negócio nichado, né? Eu achei curioso, porque assim... o MPB há muito tempo não retrata mais, né, o que o povo pensa, evidentemente. Mas eu fiquei me perguntando como essas manifestações artísticas mais populares veem o Alexandre de Moraes. Se bem que daí vai misturar tudo, porque deve receber uma lei Rouanezinha ali também. Aí também já não sei se é um bom termômetro. Desisti da ideia, já achei que a ideia é uma porcaria. Melhor parar por aqui. Bom, Chico, a gente não tem rabo preso, né? Então vamos lá. Sérgio Moro.
Pra mim é confortável, eu só pergunto e você que se vire, né? O que você acha? Então, assim, pra mim é normal, eu não tenho rabo preso, eu vou fazer a pergunta, você se vira aí. Mas o Sérgio Moro também encarna o Capitão Nascimento, no primeiro filme, né, como um juiz e como político daí no segundo. O ato que eu acho que faz com que o Moro encarne no imaginário popular essa figura do Capitão Nascimento, desse homem forte, justiceiro, é quando ele libera os áudios da Dilma mandando o Bessias levar... Não podia, né? Aí a gente entra naquela coisa assim, tipo, já tinha liberado lá pelo STF o tal do sigilo, então ele poderia levantar... Estava liberado o sigilo, era uma questão só de acessar e saber que estava ali. Mas claramente ele usa aquilo para tentar impedir que acontecesse e funcionou. Por isso mesmo, essa coragem de repente assim, vou arriscar mesmo com não, talvez não seja o certo aqui pela lei, mas isso é o certo, isso é o justo. Ele dá esse passo. E é isso que encanta, porque você lembra, as pessoas foram para... É isso que encanta, concordo, e é isso que decepciona muita gente do Sérgio Moro de hoje, que não vê a coragem desse gesto aí de divulgar os áudios, não vê em outras situações, por exemplo. Não... É a mesma coragem que a turma da esquerda, ou não vou botar a turma da esquerda, a turma que odeia Bolsonaro. A mesma coragem que vem quando o Alexandre de Moraes decide mandar prender o Bolsonaro, de não dar... Eles acham, é isso aí mesmo, é isso aí que tem que fazer. Se encanta. A mesma coragem que as pessoas cobram do Bolsonaro, dizem que ele não teve, quando ele vai lá pra rua, xinga o Alexandre de Moraes de canalha, e eu gosto de falar isso, que o Bolsonaro xingou o Alexandre de Moraes de canalha, xingou o Alexandre de Moraes de canalha. Acabou, porra. Não sou eu, hein? Foi o Bolsonaro. Então, e depois vem com a cartinha lá pra democracia, e daí Foi isso. O Bolsonaro, ele tinha na retórica, e na coragem, porque ele teve essa coragem também de confrontar, de afrontar o establishment, o sistema, etc. e tal. Acho que no começo do governo ele até teve isso, então ele encarnava essa figura do Sérgio Moro, do Capitão Nascimento. Mas aí o Sérgio Moro tem uma coisa que é mais interessante do Capitão Nascimento, que é o segundo filme. Porque no segundo filme, o Capitão Nascimento vira político, né? Vira deputado. E vai ter que se associar com o psolista lá que vai pegar a mulher dele ainda, porque o José Padilha vingativamente sacaneia o seu personagem desta maneira. Porque eles renegaram, né? O Capitão Nascimento, né? Eles destroem um personagem que daria seria um Rambo brasileiro facilmente, dava para ter uns 4, 5, 6 Rambo com o Capitão Nascimento, mas ele já transforma ele num político que tem que ficar entrando nos... Né, essa história é maravilhosa, um dia ela precisa ser contada, né? Como que tanto o ator como o diretor pega um asco, né, pelo personagem, que eu fico imaginando o susto que eles não levaram, assim, tipo, assim, meu Deus, cara, mas tem uma entrevista, esse negócio fez sucesso. Mas tem uma entrevista do Wagner Moura falando assim, não, pra mim era um filme que estava denunciando a violência policial. Era isso o filme. E de repente, como assim vocês estão gostando desse negócio? O desespero, o pânico do cara. Como vocês não era ele, o filme não é esse. Lá que... Como vocês não têm pena dele, que é tortura? Ele coloca o saco na cabeça e tal, sim, né? Ele faz tortura. Só que aí veja o seguinte, o que aconteceu com o Sérgio Moro quando ele decide entrar na política, virar ministro do Bolsonaro? O que é a coragem, a espinha dorsal do Sérgio Moro como senador? É o Capitão Nascimento do 2, né? Que no 2 ele nem é tanto assim, trágica, mas ele se submete, ele entra numa coisa. O que é o Bolsonaro da primeira metade do seu governo para o segundo, quando então ele percebe que não vai conseguir vencer o Centrão e vai ter que ser cooptado ou pelo menos tentar. O Bolsonaro hoje é parceiro do, como é que é o nome do presidente do PL? O Valdemar da Costa Neto, que foi preso pela Lava Jato. Então a turma em volta ali do Bolsonaro, que era quem o Bolsonaro jamais... Sim. Diz que jamais teria... Então, segundo filme do Capitão Nascimento. Então, quando você pega Nada Está na Política e Não Esteja Antes na Cultura, os dois filmes do Capitão Nascimento mostram o nosso encantamento com a pessoa que agora vai, e o segundo que mostra, não foi. Foi cooptado. Aí entra o Alexandre de Moraes na história. Vamos lá. Porque daí eu acho ele interessante. Porque ele não é o cara que vai confrontar o sistema nem nada. Ele é o Capitão Nascimento do sistema. Entendeu? Olha, fica a ideia pro José Padilha, Wagner Moura, Tropa de Elite 3, Capitão Nascimento no STF. Ele chegou a fazer com o seriado.
O eu mecanismo. não vi esse seriado, mas Do pode mecanismo, falar aí. aquela famosa cena que A estão famosa- todos presos. Subiu pro STF. Subiu pro STF, eles começam a vibrar naquele negócio, porque vai acabar. Isso já foi feito. Uma quarta parte do mecanismo seria justamente fazer. Agora o sistema. Sabe como é que é aquele. O Star Wars que tem a vingança do Império? O Império contra-ataca? Então, o Alexandre de Moraes, mas o sistema contra-ataca. Vocês tentaram, deu ruim. Agora é nós para cima de vocês com as armas que vocês mesmos tentaram aqui. Aham. E essa é a justificativa para o Alexandre de Moraes estar fazendo o que fazer, né? Você tentou dar um golpe. Aham. Você tentou derrubar, foi contra a Constituição, você tentou antidemocrático, etc, etc, etc. Agora eu vou ser contra você. E dane-se, porque eu sou o dono desse bagulho. Então ele é o Capitão Nascimento do filme 1, que é um expoente do próprio sistema. Então ele aparentemente se torna invencível. É por isso que eu digo. Ele só pode perder por uma força maior. Não só contra ele, mas contra um sistema inteiro. E olha, a atitude que o Trump fez, e para mim, num primeiro momento eu achei assim, puta, esse cara botou os pés pelas mãos, né? Fulanizou no Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro nunca vai prestar atenção no que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas da forma como ele colocou a coisa, ele costurou, botou todo mundo para sentar e falar, não tem separação das coisas. Esse aqui é o problema. Esse negócio aqui. E todo mundo está cobertando. Todo mundo está cobertando. Começa a aparecer tudo lá, vaza-jato daqui, vaza-jato dali, e não é só, porque o Moro e o Dallagnol da vez fizeram tal coisa. Não, tem um sistema inteiro. Aham. Aí como é que faz? Eu percebo que você está meio fascinado pelo Trump ultimamente. Não é. Não tem fascínio. Não, mas ele é um cara. hábil negociador, né? Ele fez a meio vida assim. arrogância da nossa parte achar que não, né? Achar que ele é um tongão, Ninguém imprevisível, etc. Como diz o Omar Godoy, né? Ninguém é grande por acaso. Ninguém é presidente dos Estados Unidos por acaso. Ninguém é. Eu não preciso gostar. Eu acho a figura dele antipática, não tem nada. Eu já assisti os documentários, as biografias, o sujeito sempre. Não tem por que razão nenhuma Mas de eu gosto admirar dele no absolutamente nada. Esqueceram de Mim 2. Que ele obrigou a participação dele, né? Ah, é? Não sabia. Ele tem que ter eu. Vai ser feito aqui no Trump Tower, tem que ter eu aparecendo no filme. Mas é boa. É boa. Então, mas tem que ser, assim como o Alexandre de Moraes, você tem que concordar que o sujeito tem uma força, né? Tem, né? Tem uma força que está impondo o negócio. Aí chegou um cara mais forte que ele. Aí a gente vai entrar no se é força ou se é fraqueza, né? Eu acho, assim, meu lado cristão acho que não é força, né? É fraqueza. Mas é covardia também, não é coragem. Mas Não, é temeridade. É o vício oposto. Que ele está usando toda a força do Estado para massacrar. Ele está sendo temerário. Ele está assim, eu não vou ceder, quando já está claro que não tem mais, não tem como. Então ele vai para destruição total mesmo. Mesmo que ele mesmo se destrua nesse... Eu escrevi uma matéria na Gazeta do Povo sobre o aceleracionismo. Boa lembrança. E eu falei, né, escrevi que é a estratégia do Alexandre de Moraes, do Eduardo Bolsonaro, né, que é essa coisa realmente de levar ao limite para causar uma ruptura, mas de lá para cá, faz uma semana, também a estratégia do Alexandre de Moraes também. Eu vou fazer até uma. Acho que eu vou fazer uma suíte disso. Eu acho que é. Também é. Olha a pressa com que ele faz. Ele avança. Só que assim, ele é aquela coisa, você avança com o exército inteiro. Se o seu exército. Chega, né, meu amigo? Não dá mais. Eu estou escrevendo um texto aí que eu estou dizendo que é o Napoleão vai viver a sua Waterloo. Eu acho que vai. Daqui a pouquinho. Bom, agora chegou aquele momento em que o Chico aí toma uma água, respira um pouco, e eu te convido a se tornar assinante da Gazeta do Povo. E sem enrolar aqui muito não, olha, custa só R$1 por mês nos 3 primeiros meses. É para você degustar, Chico, saborear, desfrutar, se deleitar, se deliciar, se refastelar no nosso conteúdo que é totalmente excelente. Quer uma prova disso? Olha só, nós dois aqui somos... Os refestelantes. Sim, 2 dos melhores colunistas da Gazeta do Povo, ambos exclusivos aí para o assinante. Então não espere mais, deixe de preguiça, deixe de ser mão de vaca, tire o escorpião do bolso e assine a Gazeta do Povo, pagando apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. E aí você me pergunta, como é que eu faço para assinar a Gazeta do Povo, Paulo? É fácil, olha só, tem link espalhado por aí na descrição e também no chat do vídeo. Ou então, se você está nos assistindo agora
no conforto da sua televisão de 70 polegadas, basta apontar a câmera do celular no QR Code que você vê na tela. E agora vamos voltar para o nosso papo, Chico. Deixa eu ver aqui que eu me perdi no roteiro. Eu quero falar eu quero a crítica a nossa, a mim, né? Você não é jornalista. Não, você não fez jornalismo, você não cometeu essa bobagem. Não, mas quanto jornalista? Não, eu sei, eu não quero ser jornalista. Eu tava tentando livrar a tua barra. Mas você quer ser jornalista também? Não, então, não quero, não. Vamos lá. Tá tudo bem. A própria cobertura jornalística contribui, né, para a construção e legitimação dessa figura aí do justiceiro. E do bandido. E daí... E do bandido pro justiceiro ser o mocinho da história. Né? Exatamente. E aí eu quero que você fale do Bolsonaro, que o Bolsonaro também, a gente já falou aqui já, Sim. Mas eu quero que você se aprofunde nisso. Ele também encarnou uma figura ali do justiceiro, né? Eu acho que a imprensa, e talvez com a internet, isso tenha se tornado ainda mais complicado, vamos colocar assim. Porque ela dá voz e, ao mesmo tempo, ela amplifica demasiadamente essa carência e essa urgência por justiça, por um justiceiro. Então, é só de prestar atenção nas manchetes de quase todo mundo. Né? Você tem que sempre botar um tom a mais para a pessoa prestar atenção, porque é muito estímulo na internet. Sim. É difícil. Você tem que colocar coisas, senão você não vai se interessar aquilo. Você botar lá um títulozinho, como se fosse, sei lá, uma tese de doutorado, ninguém vai prestar atenção. Não vai. Você vai ter que botar... título poético. Nem título poético. Você tem que botar um negócio que chama a atenção, que pegue pelo colarinho e bota para cá. Tem um amigo meu que escreveu um texto, muito bom, por sinal, vai ser publicado em breve na Gazeta do Povo. Aí vem com o título lá, do Parapeito da Memória. Muito bonito, mas... Porra, essa. Exatamente isso aí. Não, é bonito. E engraçado que antigamente, quando... E eu sei que você pegou a referência lá do Geraldo Belo Mourão, né? Ladeira da Memória e tal. José de Oliveira. Era José de Oliveira. Mas antigamente, quando a Gazeta era em papel, por exemplo, eu fui ver assim, como os títulos que eu escrevia na época, que eram todos assim, todos... Sim. Porque a pessoa já tinha o texto diante dela, né? Hoje ela tem que clicar no título para ela ler o texto. E aí você tem que ser chamativo no título. Aí né? tem que fazer igual eu faço, Chico. Escreva lá, Alexandre de Moraes renunciou. Exatamente. Renunciou à bondade, renunciou à honra. Eu sou ruim nisso, mas vou ter que começar por Não, mas eu apanho também por usar isso, mas, pessoal, para vocês entenderem como nasce um texto, um título, é assim, na verdade, é que a gente quer ser lido, tem que pensar, né? Claro, tem que pensar. E a gente quer provocar, e a gente só consegue ser lido se a gente provocar. E nisso vai um bom exemplo de como que o jornalismo contribui dentro de uma formação do imaginário de figuras. Muito elegante o seu jeito de falar que eu estou fazendo um negócio muito errado. Não, mas... eu sei, eu entendo. Porque nós estamos assim, 100% do público da Gazeta ele é da direita. Acho o Alexandre Moraes uma besta fera, um monstro, etc e tal, né? E nós não discordamos disso. Não. Mas o fato é que, justamente por alimentar essa visão, sem, às vezes, colocar uma vírgula, uma reticência, Sim. a possibilidade de você se colocar do lado oposto, de ver as coisas de uma outra maneira, até porque a misericórdia é impossível sem a compreensão de se colocar no lugar do outro, muitas vezes. Quando você não tem isso, então você está inflando e alimentando. A Lava Jato, o que foi o PowerPoint do Dallagnol, por exemplo? Não tem problema nenhum naquele PowerPoint. Mas por que ele está sendo condenado pelo PowerPoint, o Dallagnol a ser indenizado, e não o Dallagnol é nosso colega aqui? Por que ele está sendo daquilo ali? Por conta disso. Quer dizer, você transforma um negócio na qual aquela imagem mostra assim, o Lula é o grande chefão da coisa toda. Se é ou se não é, já não importa mais para quem está assistindo, porque já foi colocado como... Logo, aquele que prende o bandido é o grande herói, o grande mocinho. O que o Alexandre de Moraes faz todas as vezes que ele tenta se defender no plenário? Ele bota as imagens do 8 de janeiro. Ele tem que forçar a retórica para dizer, são golpistas, são não sei o quê. Porque se eles não são, ele não é o herói. Sim, mas você sabe que isso é bastante complicado. Perdão pela autorreferência novamente, mas eu escrevi esse texto aí do Alexandre de Moraes renunciou e tal, e no finalzinho, você leu, né? Sim. Então tá bom. No finalzinho tá lá que ele ainda pode renunciar a essas renúncias todas, né? E eu fui, assim, todo mundo acho que gostou bastante do texto, agradeço aí os elogios, Tá, mas as pessoas que fizeram a ressalva, eles se concentraram justamente nessa última frase, que é a reticência ali. Que é a reticência. Assim, E se ele se arrepender? E se ele renunciar mesmo? Exatamente. Você está disposto a recebê-lo, vamos dizer assim, ou não? E assim, como cristãos a gente tem, né?
Quem Tem é aquela que... história da freira lá, parece que se jogou do mosteiro lá e tal, e disse que tinha uma colega dela, né, uma outra freira, falou assim, mas ela vai pro inferno, né, se matou, pecado mortal. Diz que chega o padre e fala, olha, até o meio do caminho... Entre o pulo e o chão. Entre onde ela estava e o entre chão. o parapeito e o chão, Teve tempo. havia a possibilidade Teve de, tempo de arrependimento. As pessoas não aceitam isso, mas enfim, é o que é. Não é aceitam o que é. isso, e hoje a gente vive uma época em que se Jesus Cristo risca na areia, né, e atira a primeira pedra quem não tem pecado, ele seria apedrejado. É verdade. Ele seria apedrejado. Hoje, eu tenho certeza, hoje Jesus Cristo seria apedrejado. Ninguém se conteria. Entendeu? Porque não se conteria. Talvez em outros momentos da história também seria, mas hoje eu acho que seria muito assim. Você diz, calma, pessoal. Calma, talvez não seja. Já tomou um monte de pedrada. Tem a cena do Monty Python no filme lembra, né? Quando tem a condenação deles ter que ler e é proibido mulheres estarem na plateia. E só tem mulheres e para, chega, deu câmera. Mas acaba sendo isso. Então, o teu texto, por exemplo, mas é que tá. Aí a responsabilidade talvez, assim, porque você chama atenção pro jeito vir, mas você meio que dá um remédio para isso também com o texto. Cara, você contrasta aquilo. E isso vai funcionar para outros nem tanto. Então, mas tudo isso é para dizer assim, o jornalismo, ele constrói também, alimenta heróis e alimenta bandidos. Sim. Né? E a gente vive um conflito de narrativas absurdo, porque a gente tem a chamada grande imprensa dos jornalões de São Paulo, Rio ali, e as televisões, que não precisa nem dizer o nome que é, em que você vê assim, a seleção do que é mostrado. O frame, o enquadramento. Eles literalmente assim, eles não noticiam os fatos e trabalham opinativamente sobre os fatos. Não, eles selecionam os fatos para construir uma opinião que eles querem. É o jornalismo de tese, que a gente chama. Exatamente. Que é assim, você já tem a tese, agora vou usar todos os recursos de imagem, enquadramento, essa coisa toda para provar a minha tese. Coisa simples, assim, manifestação flopou. Pode ter 1 milhão de gente, mas você consegue. Se você mostra no começo, quando o pessoal está chegando e fala que aquilo, não é muito difícil isso. Mas realmente. E aí também você estava falando, eu estava pensando no Lula, dureza, né? Mas eu estava mesmo. O Lula foi ali durante anos 80, anos 90, um herói, 2000 também, anos 2000. Depois caiu em desgraça, virou um vilão, inclusive para a imprensa, que hoje trata ele novamente como um herói. Então você fica também a esperança para o pessoal que vê a imprensa retratar o Bolsonaro como vilão, quem sabe, né? Não acaba retratando ele como herói daqui a pouco, né? Que eu disse, era impensável o Lula participar de uma eleição novamente e ser eleito presidente da República. Absolutamente nada impede que Jair Bolsonaro esteja na eleição do ano que vem. Nada. Porque no Brasil tudo vai ser possível. Dependendo do homem que tiver mais força, pode mudar isso muito rapidinho. Porque aqui não tem lei, entendeu? Chico, no primeiro Tropa de Elite, o Capitão Nascimento é um herói trágico, no segundo ele vira símbolo de um sistema que consome o indivíduo, né? Como você já falou. Que fase que está o Alexandre de Moraes nesse momento, hein? Pensando na cabeça dele, pensando como se fosse ele, de quem o defende, né? Eu acho que eles estão enxergando o Alexandre de Moraes meio como... que também não deixa de ser também um personagem que remete a arquétipo, que é o... como é que é o nome dele? O personagem do Batman, que da trilogia ele foi... que é o Duas Caras. Que tem aquela famosa frase do filme que... eu não me lembro qual deles que o Batman... Acho que é Duas Caras o nome, não é? O personagem mas ele é um promotor de justiça. Lembra que ele limpa Gotham City inteira, não tem mais criminoso nenhum. E aí chega uma certa altura em que ele passa o fio e ele vira o vilão da história. Porque ele é desfigurado, né? Ele é desfigurado, mas nesse arrobo de ser tão justiceiro. E aí o Batman, quando percebe aquilo, ele percebe, ele não pode, o mito, o símbolo que ele importa, ele precisa ser preservado. Então ele assume como se ele fosse um vilão. E daí ele diz assim, ou você morre como herói, ou você vive tempo suficiente para se transformar em um vilão. Do ponto de vista psicológico do Alexandre de Moraes e de quem está ali, o medo deles é esse. Que ele tenha vivido demais na figura do herói e vai virar um vilão. Ainda que seja injusto do ponto de vista deles. Então, para mim, ele é essa que é um pouco figura. como aconteceu com o Sérgio Moro para muita gente. Para muita gente, sem dúvida alguma. Que ele abraçou lá o Flávio Dino e tudo mais. Flávio Dino, né? Muito provavelmente. Eu lembro da sua face na entrevista com ele, que quando você pergunta algo, é verdade.
Se bem que, assim, sendo muito justo, o Sérgio Moro, para mim, a maior prova que ele não atuou politicamente contra o Lula é o fato de que ele é muito mau político. É verdade. Ele está aprendendo agora, ele está melhorando a retórica dele e tudo mais, mas ainda precisa muito feijão com arroz para ser razoavelmente bom. Mas essa pegada do se transformar no vilão depois de ter sido herói, de ter chegado perto demais, né? Isso acontece com o Bolsonaro. Assim, eu sei que eu tô falando um negócio que é bem Mas com o provocador, Bolsonaro assim. mas aconteceu. Peço desculpa, mas também com o Bolsonaro para a parte da direita. Na Tem, pandemia. tem muita na pandemia e depois da cartinha lá também. Tem o negócio muita gente chama de frouxonaro, né? Para a própria direita, o Bolsonaro também tem gente que considera ele um vilão. Porque os heróis todos têm pés de barro, né? Pois é. Todos são demasiado humanos. E mesmo assim as pessoas estão procurando heróis o tempo todo, né? Quando a gente pega a Ilíada e a Odisseia, as duas primeiras grandes epopeias, né, do mundo ocidental, etc. e tal. O que é a história do Aquiles? É a história de um homem irado, de uma ira que vai fazer ele, toda a sua superioridade militar, etc. e tal, jogar contra, porque ele não sabe conter a ira. Quando você vai para o Odisseu, é um sujeito muitíssimo inteligente, mas malandro pra cacete. Né? Meio com um carioca na Grécia Antiga, uma capacidade de ser espertão. Pô, imaginei agora uma adaptação brasileira com o Celton Mello, assim, falando assim, e aí, meu irmão? O Christopher Nolan, eu acho isso, eu acho que se O Nolan vai fazer o quê? Vai fazer o Odisseia. Pô, então, chamem o Celton Mello pra dublar, porque não tem Jorge, né? tem um desenho da Disney, né, que é aquele do Inca, que eu acho que é o Celton Mello, ele é todo carioca, assim, nem mesmo, Inca, ou Azteca, ou Maia, desculpa se eu ofendia, eu confundia aí os povos pré-colombianos. Para ser politicamente correto, tinha que chamar o Seu Jorge, né? O Seu Jorge tinha que ser o... melhor. Bom, eu não sei do que a gente está falando, eu vou voltar aqui para as perguntas, que ainda a gente tem pergunta para mais 3 horas de programa, pelo menos. Não, era do 1 ou do 2, se o Alexandre de Moraes estava passando... Em que fase ele está? Que fase ele está? E para mim ele está na fase... Que ele é do herói trágico ou do símbolo de um sistema que consome o indivíduo. Acho que está mais para esse segundo aí. Tá caminhando para isso, né? Ele vai ser cuspido pelo sistema, não tenho a menor dúvida disso. Tô otimista hoje, Chico? Mas isso não é otimismo, cara. Eu acho isso terrível, cara. Pois é, eu não sei. Terrível para ele, para nós, entendeu? Porque no fundo, quem que vai vencer? O tal do sistema, né? É o tropa de elite. Como é que é? O sistema é foda, parceiro. Como é que é? Tem uma frase, né, famosa, sobre o sistema que está no... É foda, parceiro. O sistema é alguma coisa assim, ou está no mecanismo, alguma coisa assim. Tipo, o sistema vence, entendeu? Então vamos lá. Vou falar sobre o bordão. Aquele bordão pede pra sair, Chico. Ele virou meme porque simboliza o autoritarismo eficaz, né? Na verdade é o que ele tá falando pro Bolsonaro o tempo todo, né? Pra direita agora, pede pra sair, né? É uma coisa assim. O Alexandre de Moraes opera sob esse mesmo princípio, o de que a eficácia é mais importante do que a legalidade. E assim, já te interrompendo, sim, né? Sim. Ele é utilitarista, né? Consequencialista, maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. Ele acha que, de certa maneira, ele está seguindo um princípio que o Bukele... É Bukele ou Bukele, sei lá. Não é o nome dele. Lá em El Salvador, é o princípio também da janela quebrada lá do Rudy Giuliani, no Nova York, dos anos 90, na qual você pune o menor dos delitos para você botar ordem na casa. Né? O que o Bukele, sei lá o que ele está fazendo, mesma coisa. Né? O Alexandre de Moraes acha isso. Eu vou ser autorreferente aqui, mas tudo bem. Peço desculpas novamente, mas uma vez o Marcília falou que os jovens veem o Alexandre de Moraes como o homem que está botando ordem na casa. Sim. Aí o idiota aqui pegou e falou, legal, ideia de texto, né? Vou escrever lá que o jovem está dizendo isso. O pessoal ficou revoltado. Mas, gente, os jovens, meu filho vê isso também. O Alexandre de Moraes é o cara que está botando ordem na casa. Para muita gente. Para muita gente. Assim, dane-se se o devido processo legal impede isso, o problema é do código. Como é que é? Manual de processo... Código penal? Como é que é? Código de processo penal? Código de processo penal. Mas se as pessoas acham isso tão absurdo, façam um exercíciozinho de imaginação. Imaginem que no STF não está Alexandre de Moraes, mas Sérgio Moro. E que ele esteja fazendo o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Lula e não com o Bolsonaro.
Olha, é um belo exercício de imaginação. Você não ia estar aplaudindo? Pô, mas isso aí rende um texto. Lá vou eu de novo me ferrar. Mas isso rende mesmo, Mas é rende isso. mesmo. Mas é isso aí. É. Entendeu? Independente de, não, mas porque o Moro jamais faria isso. Não interessa se ele faria. Digamos que ele esteja fazendo. Até onde você vai passar o pano pro negócio, entendeu? Quando é que você pula do barco? Olha só. Me enrolando, né? Mas tudo bem, eu provoco você aqui. Você no faz as programa. perguntas e eu te devolvo. Você me devolve com ideias de texto que eu vou me afundar, mas tudo bem, estamos aí. Eu gosto eu gosto desse tipo de reflexão. Acho muito legal, assim, eu sei que muito espectador não gosta e tal, muito leitor não gosta, mas é bom, né, se colocar nesse lugar e ver que, assim, cara, eu assumo isso. Se fosse eu no lugar do Alexandre de Moraes, eu tenho uma veia autoritária dentro de mim, entendeu? Eu tenho, eu já teria feito muita coisa errada. O primeiro choro da mulher do batom você já tinha liberado. Você também não, você eu tenho, coração não, mole sim, também. nesse sentido eu tenho, mas eu teria, eu acho que sim, teria querido impor a minha visão de mundo, entendeu? Entendi. Nem que seja assim uma misericórdia extrema, de repente. Entendi. Mas Entendi. O que falta para o Alexandre de Moraes, que é Você não, Chico? Não me deixa mal na fita cara, aqui. talvez há uns anos atrás, sim. Sabe? Hoje em dia, eu acho que eu fugiria Cara, eu acho que eu já desse teria papel. fechado o STF e me tornado eu fugiria desse plenipotenciário do negócio. Entendeu? Eu acho que eu fugiria desse Mas papel. é que eu não tenho vocação para essa coisa de eu também querer o poder, então é meio contraditório. Tá? Mas assim, se tenho. por acaso caísse no meu colo, sabe aquele negócio do o Survivor lá, não tem? Sorteia o CPF e fala assim, agora você é ministro do STF e tal. Pelados e largados. Aí talvez eu acontecesse alguma coisa do gênero, assim. Mas é que o Alexandre de Moraes ele não humaniza, né, as pessoas, né? Quando fica é evidente para todo mundo que são velhinhas, a mulher do batom, o outro que está doente, não sei o que e tudo mais, ele não vê como pessoas, né? Ele vê como grandes golpistas. Então o que eu sempre digo assim, mas você consegue ver o Alexandre de Moraes de uma maneira humana também? Porque eu já perguntei isso novamente, você autorreferente de novo. Quanto tempo... Isso foi por tua causa, eu lembro. Eu sempre tenho um culpado, entendeu? Sempre tenho um culpado. Mas o Chico... Não, eu lembro que foi mesmo. Eu falei assim, mas ninguém aguenta ouvir o Alexandre de Moraes. Não sei se você lembra disso. Aí eu falei assim, vou perguntar pro pessoal, quanto tempo você aguenta ouvir o Alexandre de Moraes? E eu pergunto para você, quanto tempo, Chico, você aguenta ouvir o Alexandre de Moraes? A gente não aguenta. não aguenta mais. Não aguenta. Você precisa também desumanizá-lo, transformá-lo num psicopata completo, etc. e tal, porque, de certo modo, isso justifica ou fundamenta a raiva que você sente com relação a ele, o ódio que você tem com relação a ele. Mas um princípio de humanização do outro, mesmo que seja o maior canalha, etc. Eu fico pensando, sei lá, João Paulo II indo lá conversar com o cara que tentou matá-lo. Sim. Eu sei que os negócios, tu fala um negócio muito difícil, muito não sei o que e tal, mas se você não faz o mínimo esforço de tentar ver a coisa de uma maneira mais trágica, porque a tragédia no sentido clássico da palavra é pessoas que é a tal do erro, da amartia, né? Uhum. Da coisa da hubris, de você ser desmedido nas coisas. Eu vejo o Alexandre de Moraes como não um herói trágico, mas um personagem trágico, né? Que se coloca de uma maneira demasiada, que age de uma maneira tal que vai dar errado. E a tragédia está num ponto assim, em que você vê assim, poderia ser diferente, mas não tem como ser diferente, porque ele vai desse jeito até o final. Então você consegue visualizar a tragédia. É um caminhão desembestado sem freio. É um caminhão desembestado sem freio. Só que quando você consegue ver que essa coisa humana, totalmente tomado daquele negócio, meio que possuído por aquele negócio, não é que você vai ter pena dele, não é que você vai perdoá-lo naquele tudo, mas você vai compreender a dimensão trágica do ser humano ali. Sim. Porque se você tratar aquilo tudo como se fosse um psicopata, etc, você vai ter que se colocar numa posição de Alexandre de Moraes com os outros. A primeira pedra. Você se torna Alexandre de Moraes daí, entendeu? Isso que você está falando é maravilhoso, assim. Parabéns, Chico. Obrigado. Não, mas é mesmo, porque você vendo isso tudo, só assim você é capaz de reconhecer que na mesma circunstância, talvez você agisse de forma parecida ou até pior, porque também assim... O mal nos habita, né? Fazer o quê? E ele é forte. Ele é forte, ele é forte. E normalmente, as pessoas, aquela coisa, né? A gente é cristão, a gente cita a Bíblia, né? Mas de que maneira o diabo tentou Jesus Cristo? Sim, ofereceu a ele... Palavras da Escritura. Com versos da Escritura. Os versos da Bíblia são demoníacos? Pois é. Não, né? Não, óbvio. Então o que o demônio faz? Ele perverte aquilo que é bom. Sim.
Então, muitas vezes você acha que você está cobertíssimo de razão, cheio de justiça, vamos fazer a coisa acontecer. Talvez você esteja comprando o versículo que o demônio está falando para você. Viu, você estava falando aí, e eu estava pensando aqui, a gente está falando hoje de justiça, né? A gente falou do justiceiro, do símbolo de alguém com coragem de ir lá, de impor uma visão própria da justiça, e a gente está falando que o brasileiro, isso se aplica aí a esses personagens. Mas também eu estava pensando em outro símbolo que, durante muito tempo, foi associado ao brasileiro, que é a preguiça. Macunaíma. Macunaíma e tal. E o que falta ao Alexandre de Moraes talvez seja isso, preguiça. Porque a preguiça, no final das contas, é uma força civilizador, talvez. Eu acho porque assim, mesmo. você vê o ímpeto que ele tem, ele não descansa, o desgraçado, sabe? Aí isso aumenta a tragédia dele. Porque é um cara que tá ali o tempo todo, aquele excesso de... Pensar, né? Não para, né? Não para. A preguiça tem nesse sentido, assim, ela é civilizadora, porque ela permite uma reflexão, é o tal do, como é que é, ócio produtivo, né? Assim, gente, deem férias ao Alexandre de Moraes para ele poder pensar um pouco, né? Quem sabe? Respirar. Porque agora ele vai para onde, né, cara? Não tem como. Vai lá para Nova York, no Maranhão, vai aqui para Clevelândia, Flórida, aqui no interior do Paraná. Tem o Balneário Flórida também. Tem o Balneário Flórida, dá para ir para vários lugares. Tem Clevelândia, tem Califórnia também. Aí tudo no interior do Paraná aqui, mas pode ir. Essa Nova York, eu até aconselho a você aí, espectador, entrar no Google Maps e ver como é Nova York no Maranhão. É uma experiência interessante. E também tem um verbete na Wikipedia que tem os nova-iorquinos famosos. Lá de Nova York, no Maranhão. Tem Google Street para gente passear? Tem. A tecnologia já chegou a Nova York. Chico, nós temos um zilhão aqui Não, né? Mas eu vou escolher aqui uma pergunta aleatória. Obras literárias brasileiras... Vamos fazer igual o STF, vamos sortear um princípio e vamos aplicar. Não, mas eu queria que você citasse obras literárias brasileiras contemporâneas que lidam com esse desejo por uma justiça punitiva. A única que eu consegui me lembrar foi Cidade de Deus. Se vira aí. Até tá saindo uns livros, uns filmes que é tão escancaradamente propagandístico, né, da situação atual que não dá nem para considerar como sendo obra que de fato reflita com isso. Mas, por exemplo, o filme Bacurau. Eu pensei no Bacurau. Independente, aqui, gente, independente da qualidade, tá? Torto Arado. Livro. Independente da qualidade. Tá? Torto Arado, inclusive, eu nem li ainda. Porque são daqueles livros que eu não... li, mas não lembro. Eu não li. Escrevi a respeito, mas sinceramente... Só lembro que das moças cortaram a língua. É a única coisa que eu lembro. É uma coisa que me falaram. Mas assim, pelo que eu sei da sinopse da história, você consegue ver que tem a ver com isso. Né? Tá dentro desse contexto, assim. Mas uma coisa que é interessante da literatura brasileira, se a gente for até mais para trás, né? Se a gente for pegar a própria literatura regionalista do Nordeste, se a gente pegar São Bernardo, do Graciliano, a figura do dono da fazenda, que se torna aquele homem forte, os coronéis que são tão retratados naquilo tudo, né? Se a gente pegar o Érico Veríssimo com os gaúchos também, esses homens fortes e tal, que fazem ou vão tentar fazer justiça, está sempre presente, está sempre meio permeando. Toda a cidadezinha ali do Jorge Amado tinha um Alexandrezinho de Moraes. Geralmente era cacaueiro, né? Essa coisa toda. Mas para o imaginário do brasileiro em geral, eu acho que a gente vai encontrar melhor essas coisas nas novelas. Que a gente já fez o nosso... Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. O do Bem Amado antes também, que era o prefeito lá, que era meio mais bonachão, mas era meio com Paulo Maluf, meio engraçado. Mas esses dias eu fiz uma referência uma associação do Dedo do Meio, lá do Alexandre de Moraes, e o Reginaldo Marco Aurélio do Vale Tudo, né? Vale Tudo. Que tá representando... Será que vão fazer, cara, essa cena? Não sei. Periga ser ofensiva demais, né? Talvez, em vez da banana, mostrem o Dedo do Meio. Sinal dos tempos. Que essa é uma cena icônica de Vale Tudo, né? Ele saindo do Brasil, fazendo a banana... Mas esses personagens aí que você citou até das novelas, eles não eram queridos, né? E infelizmente tem gente que acha o Alexandre de Moraes que... Teve a moça que escreveu que
o Alexandre de Moraes é responsável pela libido do brasileiro? Dela. Novamente eu falo, ó. Dela. Pô, você vai ter que... Ela falou, a senhora pode usar o meu cartão, uma coisa assim. É, uma coisa assim. Eu nem sei quem é a fulana. Mas se a gente for pegar das histórias, né, de homens fortes, é que o brasileiro é mais macunaímico nesse sentido, né, na literatura. Ele gosta mais de retratar o mundo do crime, o submundo das coisas, essas figuras mais, tipo, presidentes. A gente não tem muito filme, muito livro que tenha por personagem os presidentes da República. Pô, tem aquele que o Tony Ramos faz, o Getúlio, que é constrangedor. O pessoal aí da Nova Resistência, Sol da Pátria, adora. Mas eu acho aquele... O filme? Eu acho que eu nunca assisti o filme. Então assista que você vai ficar constrangido também. Mas tem o filme do Dom João VI lá que fizeram, o do Pedro II, que, com coxinha tirando sarro. O Carlota Joaquina? Acho que é o Carlota Joaquina, né? Não me lembro mais. Mas você sabe que eu assisti aquele filme da Independência, que é o Tony Ramos, que é o Dom Pedro I. Sei. E é bem bom aquele filme, sabia? Esse vale? Eu já achei... Mas você concorda que, em geral, esses personagens são mais satirizados? São mais satirizados, com certeza. Retratados de uma Mesmo maneira no Jorge Amado, assim, o cara tem o poder e tal, mas é aquela coisa meio bonachona. Tá Isso que assusta um pouco na figura do Alexandre de Moraes é que, assim... Ele lembra o Mussolini, na verdade. É uma coisa só de força. Ele não tem esse lado caricaturável. Até porque se você fizer caricatura, você vai preso. Então... Até a estética daquelas fotos que ele se... Pois é, até a estética e tal. Então, assim, isso complica para ele, né? Eu acho que é um obstáculo. Eu estava falando desse olhar minimamente misericordioso, perceber que ele é um ser humano. Assim, só isso. Parece que ele não tem a figura do justo, ele tem a figura do justiceiro. É diferente, são duas coisas diferentes. Até mais do justiceiro, né? Talvez do carrasco. Do carrasco, talvez. Que também é um carrasco no tarô? Acho que tem. Então, se tiver, talvez seja isso. Ele tá mais pra figura do cara. Porque ele juntou tudo, né? Numa coisa só. Pois é, mas olha só. E ele não é isso que ele faz no STF. Ele não é o réu, a vítima. O réu ele não é. A vítima, o juiz, promotor, carcereiro, tudo. O réu é a única coisa que ele ainda não foi. Ainda. Exato. Ainda. Que papel a música popular brasileira, especialmente o funk e o rap, tem no culto a esse justiceiro? E como isso se relaciona com a figura do Alexandre de Moraes? Acho que o funk... Porque o crime também tem os seus justiceiros, o mundo do crime, né? Sim. Não tem esses tribunais do crime aí que punem? Do papo reto. Tanto que o Cidade de Deus, que fizeram agora o seriado, que eu comecei a assistir, mas acabei não dando sequência, ele tem precisamente esses homens fortes, mas que são os donos dos morros ali. Uhum. Né? Então você vai ter o sujeito que é do traficante, você vai ter o cara da milícia, você vai ter aí os conflitos com base nessas coisas. Mas quando você vai para as músicas do funk, do rap, a coisa é mais... às vezes tem, sei lá, o Oruan da vida, você tem meio que como é que é? Me fugiu a palavra, né? Quando você louva o mundo do crime, você louva uma certa glamorização. Uma glamorização, uma certa... Acaba se enaltecendo uma certa degradação do humano mais do que qualquer outra coisa. A impressão que eu tenho é que a pessoa que é formada apenas com a música do funk, ela é incapaz de chegar a ser Alexandre de Moraes pelo sentido negativo da coisa. Essa pessoa, ela se dissolve, ela se degrada, ela não tem a estrutura... Ela dignidade humana, né? Aquela coisa ela não da tem essa centelha força. Divina, né? Ela não tem essa força. Ela está pronta para ser usada e abusada, mas não para ser aquele que usa e abusa. É a impressão que eu tenho quando eu escuto. Assim. Posso ser muito preconceituoso. Peço até desculpa porque pode ser que tenha uma coisa ou outra boa, mas já tentei várias vezes tentar procurar na música do funk. O rap já tem uma outra característica, tem outras coisas ali que os Racionais MC, por exemplo, no famoso da vida da prisão, etc. e tal, você tem algo ali que é muito maior, mas tem essa coisa da força, da resiliência, da fortaleza, para encarar. Então, acaba tendo isso aí, mas em termos gerais, para fazer uma ponte entre esse universo das artes brasileiras, assim, e por isso que eu acho que o Capitão Nascimento ele é tão seminal, no sentido de que ele insemina mesmo o imaginário de todo mundo, porque ele é um personagem raro na arte brasileira, seja cinema, literatura, música, assim, esse personagem tão forte que aguenta. Ele é muito mais parecido com um personagem americano que o brasileiro. Olha o quanto de personagem americano. Nossa geração foi formatada por esse tipo de homem. Desde o Charles Bronson, o Schwarzenegger, o Stallone, todos esses atores, Bruce Willis, todos eles não é só o justiceiro, mas é esse homem forte que resolve a parada sozinho.
Me fez pensar uma coisa agora, que até eu vou fazer uma pergunta, eu li aqui a pergunta, daí eu falei assim, por que eu fiz essa pergunta? Daí se liga com o que você falou agora, né? A pergunta seria se existe espaço para narrativas que glorificam não esse justiceiro, mas sim a legalidade, o processo e a lentidão da justiça. Porque a justiça, na verdade, é um negócio chato pra cacete, né? Não sei por que você foi fazer direito. Chato pra cacete, né? Mas daí aí me ocorreu uma coisa, Chico. A nossa literatura policial, que perfaz, olha que bonito isso, perfaz, justamente esse papel, que é mostrar a lentidão da justiça ali, como você não deve contornar, às vezes contorna e tal, ela é muito ruim no Brasil. Talvez o Alexandre de Moraes seja fruto justamente dessa escassez de uma cultura que fale disso, né? Que fale da... assim, porque você lê, eu gosto bastante de literatura policial, mas mesmo você pega ali os policiais escroques, eles se sentem culpados quando eles têm que contornar, quando tem que contornar a lei para prender um criminoso qualquer, ou quando eles abusam da violência, né? E no Brasil a gente não tem isso. A literatura que a gente tem, literatura policial, glorifica bandido, geralmente, né? Em geral, sim. Então talvez Alexandre de Moraes seja fruto dessa escassez aí talvez de literatura. Anos tem o Alexandre de Moraes? Eu sei que ele nasceu, isso é maravilhoso, né? Ele nasceu no dia do AI-5. Verdade. Não foi nem na véspera, nem no dia seguinte. Foi no 68. dia, no ano do 69, né? 13 de dezembro de 69. Então ele tem, faz as contas aí. 90, 0. Eu fiz aqui só rabisco, eu não vou fazer. 19 está com 50 e tantos anos. Ele não é... Adoro, 50 e tantos anos. É isso aí. 55, 79, 55, 89, 56. 99, 2009, 2019, são 56 anos. 56 anos. Vamos confirmar. 56 anos. É isso mesmo? É isso mesmo. Alexandre de Moraes tem trocentas coisas, mas não tem 56 anos. Viu? Então, nós estamos mais ou menos na mesma geração dele. Você diria que você foi... Você, não eu. Você diria que o seu imaginário foi formado pela literatura brasileira? Pelo cinema brasileiro? Não. Eu acho que é pelas novelas, sim. Por causa das novelas. As novelas, ok. Mas as novelas, elas conversam muito pouco, muito menos com a nossa cultura do que com o esquema de soap opera americano, que é um conceito mais americano do que brasileiro, né? Até cubano, né? Vendo essas coisas, novela vinda de Cuba para os Estados Unidos, depois o Brasil acabou vingando muito isso desde as radionovelas. Mas o nosso imaginário, principalmente de homens fortes, a nossa geração, os grandes, não digo arquétipos, mas os modelos, vinha da turma desses filmes de aventura, de guerra, de faroeste, entendeu? Que essas figuras fortes que lutam contra tudo e contra todos e que, tá ali, é o Rambo, é o Rocky, é os personagens do Schwarzenegger. Mas todos esses personagens que você está citando, eles têm uma dimensão moral que falta ao Alexandre de Moraes. Na cabeça dele, não. Ele está sendo exatamente aquilo. Ele está lutando contra os bandidos. Na cabeça dele é isso. Ele não está fazendo mal. Sim. Na cabeça dele. Agora, do nosso lado aqui, foi assim... Acho que você não é exatamente isso que você está achando que você é. Tá, não, mas daí complica, Chico, porque aí na questão da misericórdia, por exemplo, não é possível que ele não esteja vendo o que ele está fazendo com o Daniel Silveira lá, que está morrendo, com um velhinho, não sei o que, preso. Não é possível. O Rambo tinha consciência disso. Então, mas aí entra a dimensão do processo trágico. Você já prestou atenção na história do Rambo desde o primeiro? E acompanhando a história dele? Eu preciso ver de novo. Mas eu lembro que ele dá uns tiros lá, ele fica se sentindo todo culpado. Acho que ele mata um policial lá, ele se sente todo culpado e tal, chora lá no final, não chora? Ele é todo complexado por conta da guerra, da forma como ele foi tratado. Sim. Mas se você for pegando o grau de violência que ele tem para fazer justiça, chega o último filme que ele tá velho lá, que a neta dele morre, ele mata todo mundo. O Rambo tem neto? Ele não é dele, mas ele é como se fosse uma neta dele, que trabalha lá, fazendo o pai dele lá, que ele volta para casa. Ele mata todo mundo. Tem justiça. Tem vingança. Sim. Entendeu? O Rambo é vingativo. Ele tem essa dimensão. Isso está no presente. Entendeu? Seria mais depois do primeiro.
não tem essa coisa da vingança tanto, né? Tanto que ele tem ele é rejeitado pela cidade, como ele é Pelo xerife, né? pelo xerife e tal, daí ele mata todo mundo, mas mais pra Então, se defender, né? como você vê com bons olhos que ele é uma vítima, você permite, você meio que aceita que ele taque fogo na cidade inteira, entendeu? Pô, olha, Você entendeu como é complicado esse negócio? sim, Porque você sim, se encanta sim. com a figura. Você entende um lado, mas tem um outro lado também, que é o do excesso, que é o Sim. aspecto trágico. Quer dizer, você vai destruir tudo, passa por cima de todo mundo. Na cabeça do Alexandre, por isso que eu digo, ele Na está cabeça de quem apoia ele, ele tá no. Ele é a vítima mesmo do negócio, não adianta. Veja como boa parte da imprensa que apoia isso, ela não consegue citar o fato que está na carta do Trump. É. Eles não conseguem dizer, eles não conseguem confrontar os fatos. Porque se você confrontar os fatos, você vai ter que confrontar falando, meu Deus, É. isso aqui passou do limite. No mínimo. Sim. No mínimo isso. Mas você não olha justamente porque daí você continua vendo um Rambo, que é o nosso herói. Sim. Entendeu? Não é o cara que matou, destruiu uma cidade. Entendeu? É o cara que foi rejeitado pelo xerife e agora A treta dele tá. era com o xerife. De repente, É, exatamente. entendeu? Quando chega um coronel. E aí você veja como é que resolve com o Rambo. Chega Tem um uma coronel, força, alguém, Não só uma uma força. hierarquia Não. mais alta. Não é hierarquia. Não é a hierarquia que faz. É o único cara que ele confia. Que ele É. vai dar ouvidos. Exatamente. E que trata o Rambo como gente. Ele não vai tratar o Rambo como todo mundo da cidade quer tratar, que era um psicopata louco, ensandecido aqui nesse negócio aqui. Não, ele enxerga, trata o Rambo e tal, e ele sai, o primeiro filme ele sai carregando o Rambo naquilo tudo. Ele fala assim, de certo modo, é o Jesus Cristo botando Chega disso. Sim. Chega do mal já feito. Vamos tentar fazer... diminuir o tamanho desse mal, assim. O Alexandre de Moraes não tem, né? Então você não quer olhar. Porque para você olhar, quem não tem pecado... Isso é um trabalho, talvez, lá pro padre da paróquia Santa Terezinha, que me disseram que o Alexandre de Moraes frequenta a paróquia, Lá em São Paulo? eu acho que é em Brasília. Brasília? É, em Brasília mesmo. Chico, o papo tá bom. A gente podia ficar aqui horas e horas conversando sobre esse assunto, né? Que era um programa para ser mais sobre o Capitão Nascimento. A gente acabou o programa falando sobre o Rambo. Enfim, Mas acaba sendo o Capitão Nascimento. também, Você né? tem um personagem Tem um trágico. quê de Rambo, né? Enfim, chegou a hora da gente se despedir. Chico, obrigado pela sua presença novamente. agradeço. Estamos de volta todas as semanas, né? Às sextas-feiras, às 19 horas e às segundas, depois do café da manhã. Eu queria agradecer a você também, espectador. E esse foi o último análise especial de sexta, última análise da semana. Sexta-feira que vem, tem mais, Chico. Até mais. Até lá. Até.